Muito bem, quero dar uma boa noite a todos aqui presentes, saudar os irmãos da mesa, agradecer pela mensagem do pastor Renato Vagens, nos fez lembrar a importância aí de como olhar para as redes sociais para a glória de Deus. Muito bem, vamos começar com a primeira pergunta. A pergunta é a seguinte: alguns cristãos costumam postar na internet mais sobre política do que sobre o evangelho, chegando até mesmo a ter conflitos por essa razão. Esse seria um sinal de um coração que mais está cheio de questões secundárias do que daquilo que é primordial? É claro que a gente não está tentando fazer uma cirurgia cardíaca aqui e entrar no coração das pessoas, né? Não é isso que nós pretendemos fazer. Mas, se Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio, e alguém fala muito sobre aquilo e posta muito sobre aquilo, parece que é quase uma identidade daquela pessoa, militar sobre algumas questões políticas, e a gente falou muito sobre isso ontem, né? Foi debatido esse ponto sobre o quanto o cristão deve se portar nas redes sociais, buscando a justiça e tudo isso, mas até que ponto também, se alguém fala muito sobre isso, e menos sobre o evangelho, como é que a gente poderia pensar sobre isso? Os irmãos, fiquem à vontade. Eu vou começar respondendo aqui, acho que os meus colegas podem ajudar a contribuir. Boa noite a todos. Só uma palavra final aqui também de gratidão a todos vocês tem estado com a gente durante esta semana toda, dizer que, acho que posso falar em nome dos meus colegas aqui, que para a gente, né, tem sido um privilégio muito grande estar aqui diante de vocês, responder as perguntas, interagir com vocês, trocar ideias. Eu fui enriquecido com tudo que ouvi, com o aprendizado que tive e com a sabedoria que os meus irmãos compartilharam aqui comigo. Então, essa palavra de gratidão ao seminário, à escola Charles Spurgeon, pelo convite e pelo privilégio de estar aqui com vocês nesses dias. E quanto à pergunta, aquela resposta que é a chave para muitas das perguntas, depende. Deixa eu explicar. A questão da briga ali, né, dos conflitos, desculpa gente, a minha vista já não é mais a mesma, dos conflitos, isso aí a gente falou bastante sobre isso essa semana, né? Então acho que eu nem preciso me deter muito nesse ponto. Quer dizer, quem arruma briga pela internet por qualquer motivo que seja por política, seja por cinema, seja por arte, seja por teologia, que é pior ainda, é até mais vergonhoso, né? Questões doutrinais e tal, é uma pessoa que está mostrando, né, que precisa trabalhar algumas áreas aí da sua vida, do seu coração. A gente falou sobre isso, precisa crescer em maturidade. Então, eu vou deixar essa questão do conflito, acho que ela já se responde, né, por si mesma, mas alguém que prioriza a publicação de coisas de política, por exemplo, e não tanto do evangelho, isso é uma coisa assim ruim? Eu não acho que seja, depende da chamada daquela pessoa. Lembra, a gente falou aqui sobre ser uma pessoa só, não é? A gente não separa as coisas da fé da gente, daquilo que a gente crê e daquilo que a gente até defende em termos da política, em termos das artes, em termos do trabalho, em termos da família, em termos da nossa relação com o Estado. Quer dizer, nós somos uma pessoa só, com uma visão só, uma cosmovisão, né, que integra todas essas esferas diferentes da vida, não é? E se uma determinada pessoa, sei lá, deixa eu fazer uma citação aqui, aquele deputado Van Hattel, lá do estado do Rio Grande do Sul, deputado estadual, sujeito crente, eu pude conhecê-lo, tive algum contato com ele, evangélico, um homem muito temente a Deus, muito firme. E você entra na página de rede social dele, ele está falando só de política, acho que não tem nem nada sobre o evangelho ali, não é? Mas ele está falando coisas boas sobre política e que refletem a fé evangélica que ele tem. Então, veja só, não é preciso, não penso que seja necessário até que um cristão profissional de um determinado ramo, da arquitetura, por exemplo, né, use o seu espaço de rede social
para fazer pregação, para fazer proselitismo, para falar do Evangelho. Na verdade, ainda que a rede social possa até cumprir o papel de promoção do Evangelho, ele nem é talvez o melhor fórum para isso. A gente ouviu a palavra do Renato agora, né? Quem compartilhou o Evangelho com você foi uma pessoa que te conheceu e que te viu face a face, como o Gaspar também lembrou ontem, destacando aquele texto de 2 João. Então, a pessoa que usa a rede social para falar dos assuntos aos quais, né, está ali afeito pelo trabalho, pela vocação e tudo mais, né, se fizer isso refletindo os valores da fé cristã, tá bom demais, não tem nada de errado nisso, na verdade, pelo contrário, é até bom que faça isso, né? Então, eu acho que depende. Agora, quem arruma briga, confusão, né, e que está ali para fazer esse tipo de polêmica, essa pessoa aí, ela precisa amadurecer, crescer na fé e tudo mais. Nós estamos passando por um momento de guerra cultural. Tá? Que com essa guerra, como é natural, nós selecionamos momentos dessa guerra. Tá? E é nessa seleção que talvez revele-se mais a sua inclinação. Então, eu quero endossar aquilo que Tiago aponta aqui. Por outro lado, mesmo que você ficasse na sua página o tempo todo discutindo teologia, você não seria muito diferente de um vegano ou um crossfiteiro, né? Fala de tudo, a mesma coisa o tempo todo. O ser integral, né, ele, na sua relação, ele é analítico, ele separa as coisas. Então, ele deveria encontrar um momento para tudo, daquilo que ele... Né? Mas o que é compartilhar muito sobre política? O que é compartilhar muito? 2 postagens? É mais do que uma, é muito. A menos que você esteja, né, fazendo lá estatística para saber... Né? Aí, alguns aplicativos lá, algumas mídias colocam lá uma investigação para saber as palavras que você mais utiliza, não é isso? Destaca, de fato, qual é a sua inclinação. Mas se a sua participação política ela é irrefletida, assim como a sua participação teológica, também como irrefletida, o resultado é o mesmo. Você vai ser chato do mesmo jeito. Tá bom? Então, se você compartilha política e vê nisso como um chamado, como uma vocação, e, ao mesmo tempo, compartilha, né, torcedores. Né, o indivíduo está lá publicando o tempo todinho um torcedor do esporte. Pense um torcedor chato. Esporte Clube do Recife. Eu tenho uma adolescente em casa, 17 anos, que é torcedora do esporte, é chata nesse sentido. Tá? Ela não está me ouvindo, eu deveria falar em libras para ela saber que era dela que eu estava falando. Mas não há uma consideração sobre o que é isso, a menos que você seja um militante. Aí militante é chato. Então, eu concordo com o que Tiago está colocando. Eu não quero, eu tenho muitos amigos, aquelas mensagens de WhatsApp. Né? Todo dia você tem que receber bom dia, uma mensagem. Aquilo é chato. Oi? Tem que excomungar, é chato. Quem faz parte de grupo aqui, está lá o nome, grupo da faculdade. Espera-se que sejam tratados de temas relacionados à faculdade. Daqui a pouco vem mensagem de autoajuda, vem mensagem de bom dia. Né? Torna-se chato também. Eu acho que, de fato, o que nós temos mais destacado aqui é sabedoria com o uso. Né? Já teve ocasião de ficar... Isso acentua-se em período de política mesmo. Né? Então, chega aí, período de eleição. Nossa! Daqui a pouco, milhões de postagens. Eu me lembro que, quando tinha o debate na televisão, eu ficava lá, né, postando e tal. Chato, que só um condenado também. Mas eu acho que vai depender daquilo que você... Né? Quem é aqui da área, sei lá, de nutrição? Posta todo dia coisa de nutrição. Quem é da área de educação física? Todo dia tem coisa de educação física. Quem é da área da militância? Vai publicar o quê? Coisa da militância. Simples. Mas o que está por trás de tudo isso, Tiago, é a questão da guerra cultural. Nós estamos, né, vendo, assim, conhecemos uma face do marxismo que até então era descoberta, da ideologia que nós não conhecíamos, e aí fomos para o outro lado. Recentemente, lá na Vinac, nós tivemos exatamente um problema desse tipo. Nós polarizamos as coisas. Então, é sempre o exercíciozinho.
né? Eu não sou de esquerda, logo eu sou de... Todo mundo pensa que tem que ser por necessidade de direita, né? Porque a gente polariza as coisas. Aí vai para a internet. Aí a turma vai lá, candidato X, candidato do mito, candidato não sei das quantas, dos 9 dedos, enfim, né? Todo mundo é chato quando se torna militante. Em qualquer área, ok? Uma sugestão, quando você está na rede social com o seu perfil pessoal, as pessoas imaginam que é seu perfil pessoal, ou seja, ela vai externar aquilo que encobre sua vida, suas viagens, sua família, as coisas que te marcam, as suas opiniões. Agora, se você quer fazer algo mais focado num assunto, abre uma página. Basicamente o que eu fiz com o Voltemos Evangélico, teologia.promo. Eu não quero ficar postando promoção toda hora no meu perfil. Meu perfil é meu perfil pessoal. Tem foto minha com a minha esposa, foto daqui, coisa do Voltemos Evangelho. Então eu criei uma página só para isso. É uma dica simples que você pode minimizar essa questão. E quem quer receber aquele input, quem quer saber mais sobre aquela sua opinião, curte a página. Muito bem, obrigado aí pela clareza das respostas. Vamos aí para a nossa próxima pergunta. As redes sociais são um campo para missões urbanas ou missões transculturais, já que envolve tantas localidades, ou apenas a pregação pessoal é válida? Alguém poderia perguntar se é possível ser um missionário nas redes sociais. Se isso é possível, como alguém poderia ser um missionário nas redes sociais? Estou estragando o microfone do pessoal aqui. Olha, para fazer missões urbanas, tem que ir para os meios urbanos, né? Não é na rede social. Eu acho que, veja só, eu até falei muito en passant aqui, logo no começo da minha palavra na quarta-feira, sobre como a gente usa, ou pelo menos deseja usar a rede social, mesmo lá no Ministério Fiel, não é? Nós compartilhamos conteúdo, com a esperança de que esse conteúdo vai informar as pessoas, vai ajudá-las ali no entendimento de certos assuntos, mas em boa medida a gente quer usar aquilo como uma porta de entrada, né? Uma janela, um lugar ali de acesso a outras coisas que a gente faz. A gente faz conferências, né? Para jovens, para mulheres, para pastores, né? A gente faz cursos online teológicos, né? Que obviamente são bem mais adensados do que o material que é ofertado na rede social. E a gente faz livros, e a gente quer que as pessoas leiam livros. Tem muitos bons livros lá fora, a propósito, não é? E, portanto, a rede social ajuda a gente a promover esse conteúdo todo. Para fazer missões, eu penso que ela pode cumprir esse papel também, não é? Para agregar pessoas, para, não é, promover algum tipo de conteúdo ou de evento, não é? Ou de reunião, quer dizer, criar oportunidade de interação, mas lá não vai ser o ambiente adequado para se fazer a missão propriamente dita. No final das contas, a gente precisa ter contato com as pessoas. A pregação do Evangelho não é simplesmente você despejar uma notícia em cima da pessoa, né? A gente, às vezes, tem essa noção de que evangelização é simplesmente você dizer uma ou duas frases de efeito ou deixar um livretinho, um folheto com a pessoa, não é? Isso é tão ineficiente quanto é também fazer isso pela rede social. Ainda que Deus possa até usar isto, não é? Como um meio para alcançar a pessoa, para fazê-la refletir em algum ponto, a melhor maneira de nós evangelizarmos pessoas é falando com elas, convivendo com elas, caminhando com elas, né? Discipulando essas pessoas, não é? Então, a rede social pode ter um papel nisto, mas é um papel bem limitado, não é? As missões urbanas precisam acontecer nos meios urbanos, né? Então é preciso que a gente vá até lá, até onde a pessoa está, trabalhe com elas, tá bom? Lembrando que quando nós falamos de missão, nós com certeza temos como referência
o ID, a grande comissão. E como o Tiago colocou, a grande comissão não é simplesmente ir ou simplesmente pregar. É formar discípulos, é ensinar a eles tudo aquilo que Jesus ensinou. E o discipulado, como o Gaspar nos lembrou, ele é feito primariamente face a face. Então eu concordo que as redes sociais seriam no máximo uma ponte para isso. Veja, por que o trabalho do Schaeffer foi tão frutífero? Porque ele fazia discipulado, face a face. Ele recebia pessoas lá, ateus, agnósticos, e caminhava com aquelas pessoas. Muitos aqui talvez não saibam, mas William Edgar, que é um professor de apologética famoso do Westminster, ele chegou no Labri do Schaeffer, um ateu, e saiu de lá um crente, hoje um dos maiores conhecedores de apologética, de cultura, no meio reformado. Então, quando nós pensamos em missão como algo que, urbano ou não, como um cumprimento do mandamento de Jesus, da grande comissão, é impossível ser resumido a uma mera pregação ou uma mera informação. É formar Cristo naquelas pessoas a quem nós pregamos. É formar o Filho de Deus, para que eles cresçam em sabedoria, sejam sábios, tenham a mente de Cristo. E isso envolve caminhar junto, com certeza. Estamos vivendo uma sociedade que cada vez mais se enclausura, né? As pessoas vão da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e algumas passam pela academia. Ou seja, nas redes sociais a gente tem a oportunidade de alcançar pessoas que em outras situações você não alcançaria. Só que a gente presume que as pessoas vão ter interesse naquilo que a gente vai falar, e muitas vezes não é assim. Talvez uma boa forma de você utilizar as redes sociais seria pegar um interesse comum que você tenha. Digamos que você goste de chihuahuas e tem o grupo Eu Amo Chihuahuas Fortaleza. Você tem um chihuahua, você posta a foto lá e vai se aproximando dessas pessoas. Daí eles têm um grupo que se reúnem os chihuahuas. Você vai lá junto e começa a estabelecer relacionamentos. E daí você... Aí, como foi seu final de semana? Ah, fiz isso. Ah, e o seu? Ah, eu fui na igreja, tal. Você já está estabelecendo pontes. Você ser intencional no seu uso das redes sociais, buscando criar conexões com pessoas, às vezes usando interesses comuns. Igual Jesus começou falando sobre a água e trouxe a questões espirituais. Muito bem. Nós estamos no nosso último dia aqui do nosso simpósio, e eu já quero deixar registrado aqui que tem sido muito bom para mim, creio que para os irmãos presentes também, ouvir dos nossos palestrantes, poder tirar essas dúvidas nessas perguntas. E eu quero deixar esse espaço agora para os irmãos aqui da mesa, se eles quiserem fazer alguma consideração final, alguma coisa que ficou no coração de vocês, que vocês pensaram aí durante essa semana e queriam deixar talvez de incentivo, uma exortação, algo importante que vocês queriam falar. Tudo que vocês falaram aqui foi bem importante, mas a gente sabe que já que é uma semana que a gente tem pensado nisso, talvez algo tenha focalizado aí no coração de vocês. Eu queria deixar essa oportunidade para a gente poder encerrar esse tempo com as suas palavras, considerações finais aqui do nosso simpósio. Então, eu deixo vocês à vontade nesse sentido. Foi muito bom, pastor Cleiton. A iniciativa foi maravilhosa. E eu, particularmente, fui muito abençoado. Aprendi muito com os irmãos aqui, com aquilo que eles trouxeram e colocaram, tanto em suas palestras quanto na mesa redonda. E estou feliz e fico feliz por ver também uma grande quantidade de pessoas dispostas a usar as redes sociais para a glória de Deus. A minha sugestão que eu queria trazer para vocês é procurar otimizar o tempo e usar as redes sociais da melhor forma possível. Fujam das páginas, como diz lá no Rio de Janeiro, de treta, né? Não adianta nada. Para que conflitos beligerantes? Procurem usar as redes sociais da melhor forma, da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que Deus vai ser glorificado. Foi um prazer estar com vocês. Agradeço o privilégio de estar com os irmãos e a minha oração que o Senhor os abençoe. Amém. Eu também gostaria de agradecer
para poder retornar aqui na Escola Charles Spurgeon. É uma alegria sempre estar aqui. Vocês nos recebem tão bem. Em nome do Voltemos ao Evangelho, Ministério Fiel, eu gostaria de agradecer a escola, o pastor Cleiton e todos vocês que vieram todos esses dias. Se eu fosse dar uma última recomendação, eu acho que seria a palavra intencional. Seja intencional no seu uso das redes sociais. Nós utilizamos a rede social de uma forma muito descuidada, muito entretenimento vazio, onde você fica simplesmente rolando para cima, distraído. Seja mais intencional nos seus usos. Como eu falei, busque estabelecer relacionamentos. Pega essas 10 dicas do Renato e tenta aplicar no seu uso. Estabelece relacionamentos novos com pessoas que você pode evangelizar. Busca perguntar como está alguém novo na igreja. Busca alcançar alguém do seu trabalho. Use de forma intencional. Busque conteúdos de forma intencional. O Facebook vai dar uma timeline infinita para você, conforme o Gaspar bem apontou. E o que ele quer é que você fique infinitamente lá. Então você precisa ser intencional para você não cair, digamos, nas armadilhas que as redes sociais criam, conforme a gente viu no Facebook, no Netflix, que quer que você não durma e outras coisas assim. Sendo intencional, você vai poder remir o tempo, e a gente entra naquilo que eu acabei minha palestra. Você vai poder ser sábio e remir o tempo e aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Quero agradecer o tempo que pude passar aqui, o convite, né, feito pelo pastor Cleiton, né, a graça de poder cooperar aqui na Escola Charles Spurgeon, agradecer os momentos que passamos aqui com os colegas, né, as brincadeiras, as interações, o aprendizado, o aconselhamento também, o momento que nós estivemos juntos. Foram bons momentos, né, edificantes, marcantes. Foi uma coisa bem diferenciada, o fato do pastor Cleiton nos colocar todos juntos no mesmo lugar, mesmo, tá? E ninguém ficou em apartamentos separados, não, estivemos juntos, isso foi muito proveitoso. As refeições maravilhosas, né? Então, nós vimos uma rede social, de fato, tá? Ainda que pudéssemos, em certas ocasiões, né, utilizar nossos aplicativos, mas nós socialmente nos relacionamos, de fato, no mundo real, concreto, onde pudemos ver a boa zoeira, né? Assim, não tem outra palavra para dizer que nós podemos ver uma certa comunhão face a face, né? Agradecer a presença de vocês, né? Alguns são alunos, outros não são. Os alunos certamente têm a motivação de participar por causa de atividades e tudo mais, né? Os outros que não têm essa mesma motivação estão presentes porque querem aprender um pouco mais. No final, eu sei que todos têm um interesse, né? Uns motivados pelas notas, outros simplesmente porque querem aprender mais um pouco. Agradecer porque alguns que eu conhecia virtualmente, passamos a conhecer agora presencialmente, né? Então, sim, aí pode nascer uma amizade duradoura, né? Mais aprofundada, não superficial, como disse o pastor Renato Vargens, né? Que as redes sociais tendem a promover. Se eu tiver de dizer algo mais, em termos daquilo que todos nós já instruímos, há uma consideração que me chama bastante atenção. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos o quão diversificada ela é. Quando nós olhamos para, por exemplo, os gêneros literários da Bíblia, você tem narrativas, você tem poesias, você tem cartas, parábolas, um gênero, né, de linguagem. Então, você tem, né, a profusão de autores. Né, 40 autores escrevendo por 1.500 a 2.000 anos, cada um com uma personalidade diferente, estilo diferente, áreas diferentes. Se você consultar Amós, um boiadeiro, ou consultar um palaciano como Isaías, pegar a segunda carta de Pedro e ver quão grosseira ela é,
mas ao mesmo tempo pegar um Hebreus, né, a carta aos Hebreus, carta que Sabino acredita que tenha sido Paulo quem escreveu, né, ele quem acredita, num grego mais, né, sofisticado. Quando nós olhamos isso, a gente percebe a multiforme graça de Deus, como ela se manifesta. Nós temos certamente diversos perfis aqui de rede social. E eu garanto que não existem duas iguais. Tenho certeza disso. Duas pessoas com a mesma... Você está em afinidade com outros. O que eu noto da pluralidade na Escritura, e por trás dela existe uma unidade, né? Porque ela reflete o caráter do Deus triuno, que é uno e múltiplo, né? Teologia básica, não é isso, Sabino? A unidade e pluralidade. Ninguém vai usar a rede, e deveria querer usar a rede, para querer que todos fossem iguais. Mas que nós poderíamos encontrar unidade. Como cristãos, nós temos uma unidade. E como cristãos, nós temos também uma pluralidade. Dito isso, nós podemos usar a rede, ou as redes que existem, com as suas diversificações, Facebook, Instagram, o LinkedIn e qualquer outra rede, considerando a sua pluralidade. Mas todas elas procuram também alguma unidade. Elas querem agregar pessoas, ainda que seja por entretenimento. Como cristão, ver a rede, ou as redes como um reflexo daquilo que expande o reino de Deus, nesse sentido, pois é desenvolvimento do seu mundo, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e considerar que a nossa relação deve, sim, ter esse equilíbrio entre unidade e pluralidade. Tá? Nós temos aqui um reflexo disso, né? Presbiterianos, batistas, independentes, mas nós temos uma unidade. Em outras palavras, eu penso que você pode usar a rede, qualquer rede, para promover comunhão nesse sentido para o mundo, como testemunho ao mundo. Como testemunho ao mundo. Assim como a Escritura, na sua unidade e pluralidade, é o testemunho ao mundo da revelação de Deus, eu penso que nós, como cristãos, usando a rede social, também podemos, na própria rede, assim como um farol, dizer assim, olha, são muitos cristãos, eles têm divergências, eles têm diferenças, mas eles têm uma certa unidade em torno daqueles a quem eles professam como Salvador e Rei, inclusive, da rede social. Então, a minha palavra final seria essa, né? Não façam da rede social o motivo de separação. Ela separa, por natureza, tá? Dividindo as coisas. Você tem grupos de diversos tipos, mas elas também unem, mostrando onde é que nós podemos ter unidade. Eu gostaria de dizer isso para você. Use a rede como unidade, tá? E diversidade no bom sentido. Muito obrigado e obrigado. Eu esqueci de fazer um agradecimento especial ao Baião de 2 e o São Geraldo, refrigerante caju. Foram marcantes nessa semana. Bom, se eu fosse dar mais uma... Não, você vai dar. Vou dar, então. Não, se eu fosse. Vai falar? Né? Não. Se... uma última recomendação. Nem preciso externar os agradecimentos, que são... Eu não vou conseguir agradecer tudo. Com certeza, o melhor foi o convívio mesmo, com os irmãos, conhecer alguns mais de perto. Bom, muitos de vocês conhecem Felipe Pondé, e um dos livros dele, ele diz que um dos grandes problemas dos esquerdistas de hoje é que eles acham que vão mudar o mundo por meio das redes sociais. Eles vão melhorar a sociedade por meio dos chiliques, dos mimimis que fazem nas redes sociais. E, infelizmente, parece que nós, evangélicos, também imaginamos a mesma coisa. Então, deixe-me dizer, a gente não vai mudar o mundo por meio das redes sociais. E convenhamos, a maior parte do nosso uso, e ele não é pequeno, das redes sociais é por coisas vãs, frívolas. Perdoe minha palavra, mas a gente vagabunda muito nas redes sociais. Então, minha sugestão em vez de usar tanto as redes sociais, leia um livro, leia 2 livros, leia 80 livros por ano, no mínimo. Ajude a irmã da sua igreja, que talvez viúva, não tenha condições de limpar a sua casa, não tenha condições de fazer uma compra do mês. Existe muito trabalho para ser feito na igreja local, na nossa sociedade. Paulo chama esse trabalho de
de algo valioso, algo que não é vão no Senhor. E com certeza a maior parte do nosso tempo no Facebook não cai nessa categoria de Paulo. É vão, é inútil, é coisa de criança. Então, embora Deus, na sua misericórdia, permita, sim, que nós tenhamos um momento de prazer, de distração, quando isso é absurdamente consumista, consome nosso tempo, com certeza nós estamos pecando contra Deus, pecando contra os nossos irmãos e enterrando os nossos talentos. E talvez seja já quase um truísmo dizer que nós nunca tivemos tanta informação ao nosso dispor e nunca fomos tão ruins de Bíblia. Nós somos analfabetos funcionais. Nós não conhecemos as nossas Bíblias da forma como os nossos pais, os nossos avós conheciam, com muito pouco material, com pouquíssimo material. Não existia editora Vida Nova, nem Fiel, nem Monergismo há 80 anos atrás, há 100 anos atrás. Leiam as cartas desses homens, os livros desses homens. Talvez alguns de vocês conheçam Gerhard van Groningen, Criação e Consumação, livros publicados pela Cultura. Ele diz em um dos seus livros que as coisas que ele aprendia no seminário eram os assuntos dos seus avós, dos seus tios que trabalhavam no campo. Aqueles homens, a maioria inculto, talvez taxados de analfabeto pelas altas classes, eles eram versados nas Escrituras. E Van Groningen aprendeu dos lábios deles, das conversas deles, aquilo que ele aprendeu mais tarde nos seminários. Então, sejamos mais ativos na obra do Senhor, no trabalho do Senhor. E minha palavra final de recomendação a vocês, acho que segue um pouco o raciocínio do Felipe. A rede social é um ambiente assim que nos dá muitas oportunidades, como a gente viu, né? E a gente sabe pelos exemplos também que os ministérios até dos irmãos aqui representam, né? Nós temos coisas boas nas redes sociais, mas existe um mundo inteiro lá fora também das redes sociais. E é bom a gente realmente ter contato com gente, com as pessoas, porque afinal é isso que vai fazer bastante diferença na nossa caminhada cristã, no nosso amadurecimento. É quando a gente realmente, no refrega da vida, tem a oportunidade de estar do lado de pessoas. Não é? Eu quero lembrar mais uma vez aqui da mensagem do Gaspar. Eu até comentei com ele ao final, que enquanto ele pregava, eu lembrei da palavra do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. No capítulo 2 dessa epístola, da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala de como foi a passagem dele por lá, como ele lidou com aquelas pessoas, não é? Ele foi como um pai para aquelas pessoas, ensinou o caminho, né, da fé. Eles deixaram os ídolos, né, e abraçaram a fé em Deus, estavam sofrendo perseguição. E lá no finalzinho do capítulo 2 ele diz algo tão interessante, muito bonito até, que é a saudade que ele tem daquelas pessoas. Ele está com o coração ali apertado de tristeza, porque não podia estar junto daqueles irmãos. Então ele usa uma carta para falar disso, né? A carta cumpre aquele papel, mas ainda faltava alguma coisa, que era a oportunidade de ir para lá. E ele vai dizer que ele tentou 2 vezes ir até Tessalônica para estar junto dos irmãos, mas Satanás lhe barrou o caminho. E aí no capítulo 3, bem no comecinho, ele disse que já que ele não foi, ele se privou da companhia do seu principal ajudador, Timóteo, e mandou Timóteo para lá. E lá para meados do capítulo 3, ele vai dizer que ficou com o coração aliviado, de alegria, quando Timóteo volta do tempo em que passou ali em Tessalônica para dar notícias de como estava a igreja, que apesar das lutas, perseguições e sofrimento que aquelas pessoas experimentavam, elas estavam ainda firmes na sua fé, unidas no amor, né? Então, isso fez bem ao coração de Paulo. E ele manifesta mais uma vez o desejo de vê-los, de estar com eles, dizendo que eles são a sua alegria e a sua coroa. Bem, a gente tem então nesse texto, né, nessa palavra que o apóstolo dirige àquelas pessoas, um exemplo assim muito bonito de como ele usou assim uma mídia, né, para chegar
àquelas pessoas, àquela igreja, mas entendia que aquilo ainda não era suficiente. Ele precisava estar junto delas, precisava ter refeições com elas. Nessa semana, por exemplo, a gente desfrutou de um tempo tão rico, né? Hospedados no mesmo lugar, a gente teve refeições juntos, né? A gente conversou, a gente trocou ideias, se conheceu mais, né? Estreitou os laços. E como o Renato lembrou, a gente mantém contato um com o outro, cada um vai para um lado diferente do Brasil, usando as redes sociais, e isso é bom, mas é sempre tão melhor quando a gente tem esse tempo assim, né? Juntos. E isso faz tão bem para a amizade que a gente vai nutrindo, vai fortalecendo. Então, eu quero acompanhar essa palavra de Felipe e recomendar, né, que o uso da rede social seja com boa moderação, né? Saia da rede social, vá para a igreja, vá para, né, o lugar onde você pode desfrutar de comunhão real com as pessoas. Isso vai fazer bem para você, fazer bem para a sua alma, né? E de repente você vai perceber que a rede social não é lá essas coisas, né? Deus abençoe você. Muito obrigado. Eu quero fazer uma consideração final também, a partir de um texto da Escritura, lá no livro de Tiago, que diz o seguinte, Tiago 1:26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não quero tomar o púlpito aqui para pregar, né? Embora um texto como esse dá vontade, né? E muito. Mas Tiago deixa muito claro aqui que a religião, que é tanto discutida hoje e tudo, ele resume a religião de uma forma muito simples e muito prática. As pessoas acham que a religião no Facebook, né, a gente falou aqui nas redes sociais, é ficar postando e curtindo e tal. Tem um lugar para isso e já foi discutido aqui o suficiente. Mas se você quer ser um cristão e você não refreia a sua língua, não sabe a hora de falar e a hora de parar de falar, algo tão simples, né, tão básico, tão prático, não precisa de teologia e saber todos os meandros da apologética pressuposicionalista de Van Til, né, para saber refrear a língua, não. Na verdade, é mais fácil entender Van Til do que refrear a língua, né, talvez. Então, nesse sentido, ser um cristão é saber refrear a língua. E mais, como muito bem nos lembrou Felipe Sabino, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Eu sempre impressiono com esse texto, porque é a hora da definição. E quem gosta de teologia gosta de definições, né? Já puxa a canetinha, agora Tiago vai definir o que é religião para a gente. E aí ele define de uma forma fantástica. Você imagina que ele vai abrir um compêndio teológico ali, né? Vários conceitos teológicos profundos, e ele diz que a religião pura e sem mácula, ou seja, o cristianismo é isto, meus irmãos: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Não dá para fazer isso pelo Facebook, né? Você tem que sair do Facebook, sair das redes sociais para ir visitar alguém necessitado, alguém que não vai gerar likes para você, né? Porque órfãos e viúvas, especialmente naquela época, eram pessoas que não iam poder lhe devolver em termos de status, em termos de dinheiro, em termos de nada disso. Eram pessoas que você ia ajudar e ponto. Essa ajuda ia ficar aí. E o cristianismo é definido, resumido por Tiago a partir disso. Então, ou seja, o cristianismo é muito, muito mais do que as redes sociais, né? Então, que Deus nos ajude. Isso tudo foi ventilado, colocado aqui de várias formas. Eu queria concluir essa minha parte aqui, também agradecendo aos irmãos, como já fiz várias vezes, agradecendo ao pastor Cleiton e à Escola Charles Spurgeon pela oportunidade de estar aqui no meio de gigantes, né? Pessoas que têm estudado tanto e trabalhado tanto para a glória de Deus. E também deixando isso claro para a gente. O cristianismo é cuidar de gente, é estar no meio de gente, falando de Deus para as pessoas, levando o evangelho para a gente real, né? E não somente atrás de uma tela.